Beleza, meu povo. Quero começar a ler esse texto com você. Obviamente não vai ler tudo, mas eu quero ler uns trechinhos com vocês. Ele foi publicado em 16 de setembro de 2025 pelo jornal, cadê? Pela Agência Brasil, né? Mas foi publicado agora pelo Agora RN. 7 em cada 10 alunos do ensino médio usam IA generativa em pesquisas. Apenas 32% recebem orientação na escola sobre o uso dessa tecnologia. 7 em cada 10 estudantes brasileiros do ensino médio, usuários da internet, utilizam ferramentas de inteligência artificial e IA generativa como o ChatGPT e o Gemini, para realizar pesquisas escolares. Apesar disso, poucos deles, apenas 32% do total, receberam alguma orientação nas escolas sobre como utilizar de forma segura e responsável essa tecnologia. As informações fazem parte da 15ª edição da pesquisa TIC Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação, que foi divulgada pela manhã de hoje, dia 16, pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, CETIC.br, no Núcleo de Informação e Coordenação do .br, NIC.br. O núcleo foi criado para implementar projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é responsável por coordenar e integrar as iniciativas de serviços da internet no país. Nessa primeira coleta de dados, 37% dos estudantes do ensino fundamental e médio disseram usar esse tipo de ferramenta na busca de informações. Entre os alunos dos anos finais do ensino fundamental, a proporção sobe para 39% e entre os estudantes do ensino médio chega a 70%. O dado evidencia novas práticas de aprendizagem adotadas pelos adolescentes, explicou Daniela Costa, coordenadora do estudo. Tais recursos requerem novas formas de lidar com a linguagem, de pensar a curadoria de conteúdos e de compreender a informação no conhecimento, ressaltou. Segundo ela, as escolas já estão se adaptando a esse novo uso e passando a debater com os pais o uso de IA generativa pelos alunos. De acordo com os dados da pesquisa, obrigado, Davi. Por favor, pare de spamar coisa no chat. De acordo com os dados da pesquisa, as regras sobre o uso de IA generativa por alunos e professores nas atividades escolares já é pauta de reuniões de gestores com professores, pais, mães e responsáveis. 68% dos gestores escolares dizem que realizaram reunião com os professores e outros funcionários, e 60% com os pais, mães e responsáveis sobre o uso de tecnologias digitais nas escolas. Regras sobre o uso de celulares nas instituições foram uma das principais pautas desses encontros, mas regras sobre o uso de ferramentas de IA pelos alunos ou pelos professores são citadas por 40% dos gestores, explicou. Só para finalizar, apesar da maioria dos estudantes brasileiros de ensino médio já usar ferramenta de IA generativa em seus trabalhos escolares, poucos deles, apenas 32% do total, receberam alguma orientação nas escolas sobre como utilizar essa tecnologia, o que seria extremamente importante, defendeu a coordenadora do estúdio. Qual é meu ponto aqui trazendo essa questão? A primeira é que a gente possa conversar. Tô voltando aqui o chat para ler o que vocês enviaram, para eu saber como é que vocês usam o ChatGPT e eu fazer algumas sugestões e também explicar, no caso do campo da história, alguns perigos do uso do ChatGPT. Vou iniciar uma nova enquete para que a gente comece a debater isso. Enquanto isso, eu vou lendo o chat também. Deixa eu voltar para o topo dessa daqui para a gente fazer um enquadramento bonitinho. Como se eu fosse flor, você me cheira. Deixa eu ver. Você faz uso do IA generativa? Sim. Não. Generativa para estudar. Pronto, iniciei. Deixa eu ler aqui. Parece que ele me ensina todos os assuntos que o professor fala. Ana já falou. Eu acho que ele faz questão para mim. Beleza. Uso mais para quando está chegando uma prova para a qual não tive tempo de estudar. Aí uso IA para me ajudar a focar na parte do assunto que é mais importante estudar. E também para resumir o assunto de forma didática. Ufa, cansei de spamar. Só ligenífida. Fale, Davi Spameiro. Vocês estão falando muita besteira aqui nesse chat, viu? Cadê? Tá. Então, bora cá. Qual é o meu ponto? Pelo visto, vocês usam ele de alguma forma que eu vou dizer saudável. Qual é o meu ponto aqui com vocês? É que a gente consiga trabalhar o ChatGPT de forma mais ou minimamente saudável, para que a gente conheça minimamente o que a gente está trabalhando. Primeiro ponto, eu vou falar aqui pelo ponto da história, pelo campo da história que eu me sinto mais confortável para dizer. A inteligência artificial é como fogo. Pode ser uma grande ferramenta, mas também pode ser perigosa se não for controlada. Perfeito, excelente citação. Já usei muito essa na redação. Perfeito, maravilha. Continue assim. Já pegaram aí a referência, pessoal que vai prestar vestibular? Seguinte, galera. Eu vou falar pelo campo da história. Quando a gente vai trabalhar história com vocês, a gente não está trabalhando só as informações sobre o passado. Quando a gente trabalha sobre história na educação, eu não estou querendo saber se vocês memorizaram quando foi a independência no Brasil. Eu não estou querendo necessariamente que você saiba isso. Obviamente, existe assim, existe a necessidade de vocês dominarem uma linha do tempo, uma cronologia, de vocês saberem se localizar, digamos assim, na linha do tempo, né? Isso se chama, não vou dizer que é consciência histórica, mas é mais ou menos isso, né? Você saber se localizar no tempo e localizar os períodos no tempo. Ponto. Assim, história não é só sobre memorizar o passado, é sobre você dominar uma série de habilidades que não vão servir só para você fazer uma prova, mas para você levar para a vida.
Um exemplo que eu gosto muito de dar em sala de aula, que é o seguinte, deixa eu escolher alguém aqui do chat para eu usar de exemplo. Bodhisauro. Bodhisauro, ele vai precisar, eh, enfim, conversar com um amigo dele. Pô, o amigo dele fez uma brincadeirinha que ele não gostou. Bodhisauro, eu vou te usar como exemplo, tá? Bodhisauro, vai ele teve uma discussão com um amigo fez uma coisa que ele não gostou, e ele precisa conversar com esse amigo. Aí ele chega e fala, pô, aí Bodhisauro ele fica muito chateado com a situação, né? Sugira aí uma situação hipotética pra ter acontecido. Sugira aí uma situação hipotética. Vou esperar. Já que ninguém respondeu, porque o delay é delegado, né? Ele demora um pouquinho. Bora dizer assim, pá, esse amigo chamou o Bodhisauro, falou assim, ó, velho, eu vi seus vídeos do YouTube, achei mó pai, achei meio chato, não gostei. E, pô, o cara não curte os vídeos, só fica falando mal, pô, o Bodhisauro ele tá meio triste. Só que o Bodhisauro ele não consegue, ele fala assim, pô, ele fica chateado com o amigo, mas ele precisa conversar com o amigo, mas ele não consegue organizar nem os sentimentos dele, né? O amigo derramou suco na camisa dele. E foi de propósito, porque o amigo é invejoso. Perfeito. O amigo é invejoso, vê o canal dele fazendo sucesso, e aí o amigo começa a fazer umas brincadeirinhas com ele. Aí, pô, o Badissauro ele começa a se sentir mal, entende? E ele precisa conversar. Ele precisa, primeiro, ele precisa entender o que ele está sentindo, ele precisa saber elaborar sobre aquele sentimento dele, pra em seguida ele chamar aquele amigo dele pra conversar e dizer, pô, mano, a gente precisa conversar. E aí quando ele vai conversar, ele não consegue falar direito o que ele tá sentindo. Por quê? Ele não tem a habilidade de organizar mentalmente uma informação e traduzir essa informação para fala, traduzir esses sentimentos abstratos em palavras e expressar em forma narrativa. Ele não consegue fazer isso, ou ele consegue, mas de forma destrambelhada. Entende? Ele consegue, mas atrapalhando tudo, sem conseguir explicar direito, ou elaborar direito sobre o que ele está dizendo. Todo mundo já passou por uma situação na qual você sabe o que você quer dizer, mas você não sabe como. Isso é a falta da habilidade de você conseguir elaborar, organizar mentalmente e expor para fora. Isso que eu tô fazendo aqui nesse momento com vocês, assim, mostra a habilidade que eu tenho de conseguir elaborar mentalmente, organizar as informações e expressar. Outro exemplo que eu uso muito, pô, deixa eu ver, Lou, ela assistiu um filme no cinema, assistiu aquele filme e gostou muito, e depois eu chego pra ela e falo, pô, mas como é que foi esse filme? Você pode me contar um pouco da história dele? O que é que o Lou vai precisar fazer? Ela vai precisar parar, vai precisar organizar as informações na mente dela, vai precisar colocar essas informações em ordem cronológica, ela vai escolher as palavras adequadas para descrever aquele filme e vai precisar começar a contar. Isso é uma habilidade que a gente trabalha em história, que é você conseguir expressar a sua mentalidade, né, a sua forma de raciocínio em narrativa. Isso é uma habilidade que a gente trabalha em história. Isso é uma habilidade que a gente trabalha com vocês quando a gente pede para você escrever um parágrafo sobre o que foi a Revolução Industrial. Ou escreva um parágrafo explicando o impacto da industrialização no mundo do trabalho. Ou seja, a gente está pedindo para você organizar assuntos e relacionar. Um exemplo que eu fiz na avaliação um dia desses, na avaliação de história. Eu pedi para os alunos relacionarem o conceito de alienação, que é um conceito marxista, né, em que compreende-se, isso aqui é uma explicação muito breve, tá? Compreende-se o trabalhador apartado tanto do processo produtivo quanto do processo que ele produz, então ele não tem acesso ao mundo que ele produz, então ele é um alien, ele é alienado, ele não faz parte daquele mundo que ele ajuda a produzir. E aí eu pedi para eles pegarem esse conceito marxista e analisar esse conceito com uma situação real, que foi analisar esse conceito, usar esse conceito na questão dos entregadores. Porque muitos entregadores, eles não têm acesso ao mundo que eles ajudam a produzir. Vocês veem todo dia milhares de entregadores entregando pra cima e pra baixo, 2, 3 horas da manhã, e os caras na rua. Em bicicleta, às vezes o cara aluga a bicicleta do Itaú, sabe? Um emprego extremamente precarizado. Os caras trabalham 12, 14, 16 horas por dia pra ganhar uma mixaria, entende? E não tem assistência nenhuma, não tem direito trabalhista, não tem nada. E no final eles trabalham o dia inteiro pra uma empresa bilionária e eles não têm acesso ao mundo em que eles produzem. Então eu pedi para os alunos usarem esse conceito que a gente viu na aula de história. A gente viu esse conceito quando a gente falou do filme de Charlie Chaplin, O Tempos Modernos, quando a gente falou... Enfim, a gente foi usando esses conceitos e o objetivo de história é que a gente consiga elaborar tudo isso. E onde é que se encaixa a inteligência artificial nisso tudo? O ChatGPT... O mic tá falhando. Vixe Maria. O ChatGPT, ele pode ser, se mal usado, uma ferramenta que vai prejudicar você no exercício cognitivo, no seu exercício mental. Eu vou dar um exemplo. Pô, Lou, ela tá estudando para história.
E tem que vazar. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Muito obrigado, obrigado pela sua presença aqui. Lou, ela precisa estudar e ela precisa estar estudando história. Como é que eu recomendo que ela estude história? Eu recomendo que Lou pegue o livro didático, ela faça os exercícios do livro didático. Primeiro, leia o livro didático, vá marcando os pontos-chave do livro didático. Depois, ela faça os exercícios do livro didático, se ela tiver um livro didático, né? Para que ela consiga ir trabalhando, acionando esses assuntos. Depois, ela escreva um resumo daquilo que ela fez. Perdão, um resumo daquilo que ela leu, daquilo que ela estudou, que ela consiga elaborar isso, que ela escreva na mão grande esse resumo, entende? Por que eu quero isso dela? Porque eu quero que ela trabalhe essa habilidade de escrita. Se você pede pro ChatGPT escrever a resposta para você, te explicar toda hora, sabe? Ou pelo menos que ele, sabe? Tipo assim, eu vi esses dias um meme muito engraçado, acho que foi do Porta dos Fundos, que os caras pedindo pro ChatGPT escrever e mandar mensagem de tudo e todo tipo. Quer dizer, você vai terceirizando a sua cognição pro ChatGPT. Você vai deixando que o ChatGPT ele faça uma função que é do seu cérebro. Isso faz o quê? Seu cérebro fica preguiçoso. E vocês que estão em processo de formação, principalmente na adolescência até os 21 anos, a gente pode dizer, 25 anos, vocês estão em processo de formação do cérebro. Eu tenho 26. Vocês já estão no processo de formação do cérebro de vocês. Se vocês ficam terceirizando muito das funções cognitivas de vocês para a inteligência artificial, você corre o risco de você ter um cérebro preguiçoso. Do seu cérebro ficar acostumado a não pensar, a não se esforçar. Entende? E nosso cérebro ele vai querer sempre fazer isso. Nosso corpo é preguiçoso, nosso cérebro é preguiçoso, a gente tende a gastar menos energia. É assim que a gente sobreviveu como espécie. Só que isso é extremamente perigoso. Só um segundo, que eu preciso só terminar esse assunto. Isso é muito perigoso, entende? Então, quais são as minhas recomendações para vocês usarem inteligência artificial para estudar? Eu vou dar três exemplos de como vocês podem utilizar. Vocês já deram um exemplo aqui muito bom, deixa eu subir aqui no chat, que foi. Acho que foi o Botsauro e o Low que puxaram. Deixa eu achar. Eu peço que ele me ensine todos os assuntos que o professor. Tananã, isso não. Uso mais para conversação na prova. Tá, eu tento estudar. Pronto. Vocês falaram, eu gosto que ele faça questão pra mim. Algumas são ruins ou sem lógica, mas dá certo pra mim. Assim, o que você pode fazer o que você pode fazer com o ChatGPT, que eu recomendo muito pros meus alunos. Eu recomendo que vocês peguem o ChatGPT e peça pra ele fazer perguntas pra vocês, ou que você escreva o seu resumo e peça pra ele avaliar o seu resumo, a sua forma de escrita. Peça pra ele dizer em que pontos você pode melhorar. Entende? Por exemplo, você acabou de fazer um resumo do texto. Você pede pra ele opinar sobre esse resumo, mostrando no que você pode melhorar, né? Mostrando assim, eu tiro uma foto, caso você digite, você copia e cola pra ele, pede pra ele te explicar, ou pede pra ele assim, no que é que eu posso melhorar na minha forma de escrita? Ou, por exemplo, você pede pra ele faça perguntas pra testar o meu conhecimento. Você pode usar ele como um debatedor, né? Você pode usar ele para explicar quando você está com dúvida. Você pode pedir exemplos. O ChatGPT é muito bom para isso. Você pede para ele explicar com exemplos. Uma coisa que eu faço muito que é ChatGPT me explique tal assunto como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então ele vai te explicar de forma muito adequada. Então existem perigos, sim, para o uso de inteligência artificial. Essa orientação que eu dou, evita usar. E se for usar, usa como um companheiro de estudos, como um acessório de estudo, não como sua ferramenta principal. A sua ferramenta principal é o seu cérebro, é a leitura. Tá? É o exercício. E você usa o ChatGPT como uma ferramenta de assessor, para você tirar uma dúvida, para ele te explicar, entende? Para caso você queira conhecer mais do assunto, para você pedir às vezes uma indicação, pedir um caminho, enfim, tá? Essa é a indicação que eu dou. O que é que vocês acham do que eu falei? Eu sei que eu fiquei explanando bastante aqui, falando muita maluquice, reconheço. Fiquei falando demais, mas eu precisava botar isso para fora. Lá ele 1000 vezes também. Aí vou esperar um pouquinho, vocês falarem,